Olá! Sabe aquelas perguntas que, volta e meia, todo mundo se faz? Tipo, o que será que acontece depois daqui? Ou, o que somos nós de verdade na nossa essência? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das obras que mais investigou isso, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos juntos desvendar essa jornada da alma, começando pela pergunta mais fundamental de todas. E a pergunta que move toda essa nossa exploração é uma que ecoa, né, através do tempo, no coração de tantas filosofias e religiões. Uma questão que o Livro dos Espíritos busca responder de um jeito bem direto. Afinal de contas, o que é um espírito? E a resposta que o livro apresenta é de uma simplicidade, olha, genial. Pode esquecer aquela ideia de fantasma ou de aparição. Segundo a doutrina, o espírito é nada mais, nada menos que o princípio inteligente do universo. Isso muda tudo de figura, não é mesmo? Não se está falando de algo sobrenatural, mas de um componente essencial da própria realidade, a força da inteligência que anima tudo. E para a gente entender como isso funciona, a doutrina nos apresenta a chamada Trindade Universal. Imagine que tudo se baseia em três pilares. Lá no topo, Deus, a origem de tudo. E sustentando o universo, dois ingredientes básicos. De um lado, o espírito, que é a inteligência pura. Do outro, a matéria, que é o campo onde essa inteligência atua. É da interação entre esses três que tudo o que a gente conhece existe. Ok, mas isso já levanta uma questão na hora, certo? Se o espírito é pura inteligência, algo imaterial, e o nosso corpo é matéria, como é que os dois se comunicam? Como um pensamento vira uma ação física? Vamos ver como a doutrina resolve esse quebra-cabeça. Pois é, como é que uma força que a gente não vê, o pensamento, consegue mexer no mundo físico, na matéria que o livro até chama de grosseira? Parece um paradoxo, né? Mas a resposta que a obra dá para isso é bem engenhosa. E a solução se chama fluido cósmico universal. Pense nele como uma substância super sutil que preenche todo o universo, conectando tudo. É como se fosse um meio termo, a ponte perfeita entre o pensamento puro e a matéria mais densa. Ele é o tradutor que permite que a vontade do espírito se manifeste aqui, no mundo físico. Então, a conexão não é direta. O espírito usa uma espécie de corpo intermediário, o perispírito. Ele é feito desse fluido universal, só que de uma forma um pouco mais condensada, quase material. A analogia que o livro faz aqui é fantástica. O corpo físico é como um laboratório, e o perispírito é a substância que vai se refinando com cada experiência, se tornando mais pura e sutil conforme a gente evolui. E essa ideia de evolução é o ponto central, porque, segundo a doutrina, os espíritos não são criados perfeitos e todos iguais. Existe uma jornada, uma verdadeira escada de progresso que, de alguma forma, todos nós estamos subindo. Essa escada evolutiva se organiza em três grandes ordens, ou degraus. Lá na base, temos os espíritos imperfeitos, que estão mais no comecinho da jornada. No meio do caminho, os bons espíritos, que já deram uma boa avançada. E lá no topo, a meta final de todo mundo, estão os espíritos puros. Vamos começar pela base. Aqui estão os espíritos imperfeitos. Qual a principal característica deles? A matéria ainda fala mais alto que o espírito. São dominados mais pelos instintos, pelo egoísmo, pelo orgulho. Suas escolhas são muito guiadas pelas paixões. É o começo da jornada, a fase do aprendizado mais intenso, vamos dizer assim. Um degrau acima, a gente encontra os bons espíritos. Aqui a situação já se inverte. O espírito já tem um domínio maior sobre a matéria. A bússola interna deles aponta firme para o bem. Eles já acumularam sabedoria e bondade o suficiente para não só seguirem o caminho certo, mas também para inspirar e ajudar quem ainda está vindo atrás. E, finalmente, no topo da escada, o grande objetivo de toda essa jornada: os espíritos puros. Nesse estágio, a influência da matéria é zero. Eles alcançaram um estado de superioridade intelectual e moral que é absoluto. São a pura sabedoria e amor, o destino para o qual todos os espíritos, no fim das contas, estão caminhando. Ok, a gente já entendeu a escada. Mas qual é o motor que nos empurra para cima? O que faz um espírito evoluir de um estágio para o outro? A resposta, segundo Kardec, talvez seja o conceito mais poderoso de todos: o poder da nossa própria escolha. E aqui fica a grande questão, né? Essa evolução é uma coisa automática, tipo um rio que corre para o mar e não tem jeito?
Ou será que somos nós mesmos, com as nossas decisões de todo dia, os verdadeiros arquitetos do nosso progresso espiritual? A resposta do livro é, ao mesmo tempo, simples e de uma profundidade incrível. Lembrai-vos de que querer é poder. Isso quer dizer que a evolução não é um presente que a gente ganha, é uma conquista forjada pela nossa vontade, pela nossa determinação. Esse é o famoso livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolher a cada momento entre o caminho que parece mais fácil, o das nossas inclinações, e o caminho mais difícil, o da virtude. E o mais interessante é que o mérito não está em não ter tentações, mas sim em resistir a elas. Cada vez que a gente escolhe o bem de forma consciente, a gente dá mais um passo para cima nessa escada. Então, agora que a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Como é essa grande jornada da evolução espiritual, do comecinho até o fim? A jornada começa lá na criação, onde o espírito surge simples e ignorante, como uma tela em branco. A partir daí, ele passa por inúmeras encarnações, mergulhando na vida material para ganhar experiência. Cada vida traz suas provas, seus desafios, que são as ferramentas para a purificação e para o aprendizado. E depois dessa longa caminhada, o destino final é alcançado, a perfeição. Mas qual é a lei, a grande força que guia todo esse processo? Essa mensagem, atribuída a São Vicente de Paulo, resume tudo de um jeito poético. O amor não é só um sentimento. Ele é a lei fundamental do universo, a força de atração que une todos os seres e que impulsiona todo o mundo para a evolução. É, ao mesmo tempo, o caminho e o destino. Então vamos só recapitular os pontos principais dessa nossa exploração. Vimos que o espírito é o princípio inteligente do universo, que ele se conecta à matéria através de uma ponte, o perispírito, e que a vida é uma grande jornada de evolução por diferentes estágios, movida pelo nosso livre-arbítrio e com a perfeição como grande objetivo final. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Se essa jornada de progresso é a lei da vida, a pergunta que não quer calar é: qual é o nosso próximo passo? Que escolha feita hoje pode nos aproximar da nossa melhor versão amanhã? A resposta, pelo que tudo indica, não está em nenhum livro. Está nas nossas próprias mãos.